Um tema muito importante hoje. Hoje é o nosso segundo episódio do Mãe em Construção, que é um quadro novo, que saiu do forno faz pouco tempo, que tem o objetivo de ajudar você, gestante, mãe, a se sentir mais segura e preparada emocionalmente para vivenciar o seu pós-parto e o seu parto da melhor forma possível, para poder vivenciar a sua maternidade com mais tranquilidade, com mais leveza. Esperar aqui o Instagram e avisando vocês que a gente já tá ao vivo. E, gente, esse Mãe em Construção, ele acontece toda quinta-feira, tá? Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui, tá bom? Eu, você e o seu bebê. E em cada episódio, então, a gente fala, a gente, dialoga aqui sobre um tema específico. E no episódio de hoje, nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre a amamentação. Mais especificamente sobre preparação emocional para ter uma amamentação aí de sucesso, tá? E por que a gente vai falar sobre isso hoje? Por que eu escolhi esse tema para a gente discutir hoje? Bom, como vocês já sabem, eu acredito que vocês já saibam, né? A gente está aqui no mês de agosto e nós temos o Agosto Dourado, que é uma campanha importantíssima de incentivo ao aleitamento materno e de conscientização da importância de oferecer, esse alimento de ouro, considerado de ouro para o bebê, exclusivamente aí nos primeiros meses de vida, Então é por isso que a gente vai falar sobre a amamentação hoje, tá bom? E, gente, por que é importante ter, então, uma campanha que incentive a amamentação, como o Agosto Dourado, Bom, ter uma campanha que incentive o aleitamento materno, que promova discussões, que o lema dessa campanha, agora de 2022, fortalecendo a amamentação, educando e apoiando, Então, cada ano aí eles trazem um lema. E isso é importante, esse movimento é importante, porque a gente ainda tem muito que avançar quando se trata, de amamentação. Então, em termos de amamentação, a gente tem muito que avançar ainda aqui no nosso país, Eu trouxe até alguns dados para a gente conversar aqui um pouquinho. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda, ela tem aí algumas recomendações, como por exemplo, que o bebê seja amamentado na primeira hora de vida, Então que na primeira hora de vida o bebê ele receba o colostro, que é esse primeiro leite, o primeiro leite que ele vai receber. E é importante que ele receba esse leite na primeira hora de vida. Então é a primeira descida do leite. E por quê, Por que esse leite diferenciado, esse colostro é tão importante? O colostro, ele é considerado como se fosse uma vacina, a primeira vacina do bebê, Então, quando ele recebe esse colostro na primeira hora de vida, a gente até chama, essa primeira hora de hora de ouro, a golden hour, que é justamente esse momento em que o bebê é amamentado, em que o bebê vai pro colo da mãe e fica ali, durante uma hora eles se enamorando, se conhecendo, Porque esse colostro, ele é, então, como uma vacina, Ele atua como uma vacina e ele imuniza, o bebê contra infecções nos primeiros meses de vida. Então, essa é a primeira recomendação, da OMS. E já a gente vai falar sobre dados, tá? Outra recomendação é de que o bebê ele seja amamentado até ali os primeiros 6 meses de vida exclusivamente no seio, Ser alimentado exclusivamente com leite materno. Então, até os 6 meses de vida, essa é a recomendação. O que é exclusivamente? Exclusivamente significa não tem que ter chazinho, não tem que ter água, não tem que introduzir mais fórmula, A recomendação é que seja o leite materno exclusivo até os 6 meses de vida. E
a partir aí dos 6 meses de vida de forma complementar, tá? O que é de forma complementar? Aí sim, adicionando, né, outros complementos, outros alimentos e associado ao leite materno também, tá? E reforçando então, por que a gente precisa, né, de uma campanha que incentive o aleitamento materno? Porque a gente ainda tem muito que avançar em termos de amamentação aqui no nosso país. Para a gente conseguir atingir as metas, né, da OMS, a gente precisa fazer aqui algum movimento para que a gente chegue lá no destino, né? E quais são as metas da OMS a respeito de aleitamento materno, então? Essas metas, né, até ali 2030, as metas da OMS é de que ao menos 70% dos bebês sejam então amamentados na primeira hora de vida. E hoje em dia, né, os dados que a gente tem, a prevalência que a gente tem é de 62%. Então, 62% aqui dos bebês aqui no Brasil são amamentados na primeira hora de vida. Outra meta, segunda meta, né, da OMS, 70% dos bebês, né, serem amamentados ali nos primeiros 6 meses de vida de forma exclusiva, recebendo ali só o leite materno. Então, essa meta é de 70%. E atualmente, o dado que a gente tem, a prevalência que a gente tem aqui no nosso país é de 45,8%. Então, 45,8% dos bebês são amamentados até ali 6 meses de vida exclusivamente, tá? Aqui no Brasil. Outra meta da OMS, 80%, né, dos bebês serem amamentados no primeiro ano de vida. E atualmente a nossa prevalência é de 52,1% dos bebês são amamentados no primeiro ano de vida. E a última meta, né, da OMS relacionada ao aleitamento materno é que até 2030, 60% dos bebês sejam amamentados até os 2 anos de vida de forma aí complementar. E a prevalência que nós temos hoje é de 35,5% dos bebês aqui no Brasil que são amamentados até 2 anos de idade, tá? Então, meta e o nosso, como eu falei para vocês, as metas da OMS e os dados atuais que a gente tem a respeito disso. Então, como, né, vocês devem ter percebido, a gente tem muito ainda o que avançar. Temos passos para dar. Então, o Agosto Dourado, ele vem com esse intuito, né? É uma forma de favorecer a nossa chegada nesse destino, né? A gente bater essas metas da OMS. E a gente vai, então, discutir um pouquinho sobre isso hoje, né? Por isso a proposta da gente falar sobre a amamentação, tá? No episódio do Mãe em Construção de hoje, tá? Em detrimento, então, aí, né, do Agosto Dourado. E vamos lá, gente, feito aí essa introdução da campanha, para a gente falar sobre a amamentação, eu acho que é fundamental a gente contextualizar um pouquinho antes, né? Falar um pouquinho sobre a história da amamentação, que tem uma grande influência nesses dados, né, que são apresentados hoje, na experiência da amamentação que as mães têm, né? Então a gente vai, a princípio, introduzir um pouquinho aqui, discutir um pouquinho sobre a história da amamentação. Não de forma muito aprofundada, mas só para vocês terem um panorama, né, histórico sobre a amamentação, tá? E aí a gente vai conseguir, então, a partir disso, entendendo, pensando, refletindo sobre os agravantes, os dificultadores e como que a gente chegou até os dias de hoje, né? Como que a amamentação está no lugar onde está hoje, tá certo? Então, vamos lá. Pra gente começar, vamos pensar desde lá, né, da Idade Média, desde lá do início, né? Na Idade Média, o que acontecia? Era muito comum a amamentação ser delegada para outras pessoas, né? Para amas de leite, né? Conhecidas como amas de leite naquela época, que normalmente eram escravas, né? Então, não eram as mães que amamentavam os seus bebês, normalmente, né? Não era comum que elas amamentassem. Essa amamentação, então, era delegada para as amas de leite.
ali na Idade Média, antes ali, né, do século XVIII. E a partir do século XVIII, acontece uma grande mudança, uma reviravolta, né? A partir do século XVIII, as mulheres, elas passam a adquirir, né, a desenvolver, então, esse comportamento de amamentar os seus próprios bebês. Não se delegava mais essa amamentação, né? Então, a partir do século XVIII, as mães se preocupavam mais em cuidar dos seus bebês, em amamentar os seus bebês. Foi se entendendo que isso era importante, né? Que esse cuidado materno era importante. E por que isso passou-se, né, a acontecer? Bom, tem um fator muito importante aí, né, que influenciou nessa mudança aí do comportamento das mães em relação à amamentação, que é o alto índice de mortalidade infantil, né? Naquela época, na Idade Média, antes do século XVIII, havia-se um alto índice de mortalidade infantil. Os bebês morriam, né, por desnutrição, os bebês não eram bem cuidados, né, então eles não sobreviviam, porque o bebê, ele não precisa só de um alimento, inclusive, né, tinha as amas de leite ali que ofereciam esse alimento, mas não havia uma construção de vínculo com esse bebê, não tinha uma nutrição afetiva. E as amas de leite, elas amamentavam muitos bebês, era assim, um atrás do outro, né? Então, não se tinha esse cuidado, por isso a mortalidade infantil era muito alta. E o que acontece, né, quando nascem pessoas e as crianças, os bebês morrem? Falta gente na terra, né? Falta mão de obra. E aí, então, eles passaram, né, a culturalmente construir esse novo olhar para a amamentação. Começou-se a se valorizar o cuidado materno, né? Então, a mãe passa, a partir daí, a assumir esse lugar, né? Assumir esse papel de cuidar do bebê e da casa, né? Então, nesse período aí, o pai, né, aquele cenário do pai que sai de casa e é o provedor, e a mãe aquela que dedica toda a sua vida aos cuidados com os filhos, aos cuidados com a casa. Só que aí, ali no século XIX, século XX, a partir da década do... Peraí, gente, falei errado. A partir do século XIX, né? A partir do século XIX, começo do século XX, acontece outra mudança, outra grande mudança, que também impacta na história da amamentação, né, e na experiência de amamentar. Que mudança foi essa, Jéssica? Mudanças significativas, né, socioculturais, e que, consequentemente, vão impactam ali na família, né? Que é a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, aquelas mulheres que ficavam ali só no lar, né, dentro de casa, não saíam, quem saía era o pai, né? O papel dessa mulher era restringido, né? Era privativo, era restringido ao lar, cuidado com a casa, cuidado com a criança. Só que a partir do século XIX, começo do século XX, então tem essa nova mudança sociocultural e que impacta na família, que é então a saída da mulher da caixinha, né? Então é aquela mulher fora da caixa e ela passa a conquistar o seu lugar, né, na sociedade, o seu lugar no mercado de trabalho, e com isso passa-se a desenvolver uma nova dinâmica familiar, né? Porque a mulher começa a assumir outros papéis, a desempenhar outros papéis também. Não é mais o pai, né? Somente o pai ali que é o provedor dessa família. A mulher também passa a assumir esse lugar, né? E aí então se exige, né, uma reestruturação familiar, uma nova adaptação a essa realidade, né? A essa nova sociedade, a essa nova cultura. E isso impacta na amamentação, né? De que forma, Jéssica? De que forma essa mudança impacta, né? Impactou, né, na amamentação, na história da amamentação? Bom, a partir dessas mudanças, então, né, dessa saída da mulher
do eixo ali, né, do seio familiar, para explorar, né, novos horizontes, ali alçar novos voos no mercado de trabalho, por exemplo, começou-se a acontecer uma coisa, que é a distribuição, né, de leites artificial, de alimentos artificial para o bebê. Né? Então começou-se a difundir, a partir disso, o leite artificial. As fórmulas, as propagandas, né, mamadeiras, chupeta, chuquinha. Então essa indústria da alimentação artificial para bebês, ela foi crescendo cada vez mais, como sendo um fator ali, né, que conseguisse, de certa forma, dar conta, né, suprir a ausência da mãe, vamos dizer assim, né, por conta dessa saída da mulher do eixo ali do seio familiar. Então começou-se a se criar, né, esses leites artificiais, as conhecidas fórmulas, né, por conta dessa necessidade. Não era bem uma necessidade, mas, né, enfim. E isso, gente, se estende até os dias de hoje, né? Até isso se mantém ancorado na nossa contemporaneidade. E essa mulher, né? Essa mulher atual, essa mulher da contemporaneidade, ela vive, né, um grande conflito em relação a isso, né? Em relação a esses papéis, esses diversos papéis que ela tem hoje a oportunidade de exercer na sociedade, mas que ao mesmo tempo esses mesmos papéis, eles às vezes são motivos de adoecimento, né? São motivos de prejuízos na saúde emocional dessa mulher. Por quê? Porque ao mesmo tempo que essa mulher, ela busca, né, maternar, alimentar o seu bebê, amamentar, e ela vai se preparando para isso, né? Porque esse leite materno, esse leite artificial, ele não substitui o aleitamento materno e nunca vai substituir, né? Hoje ele está aí no mercado, mas ele nunca vai substituir. E é entendido, é difundido, inclusive, né, nessa campanha do Agosto Dourado, a importância desse aleitamento, que é o melhor alimento que se pode oferecer para o bebê, né? Então ela sabe dessa importância, ela quer isso e ela busca se preparar para isso, para poder oferecer o melhor para o seu bebê. Só que ao mesmo tempo, né, que ela busca isso, que ela é incentivada por essas campanhas, que ela entende essa importância, ela vive o conflito, né, a dificuldade de manter isso e ao mesmo tempo ocupar os seus outros papéis, né, o seu lugar na sociedade, no mercado de trabalho, por exemplo, e ser sucedida, né? Será que é possível? Como eu consigo conciliar isso? Como ter sucesso, né, tanto no meu campo profissional, quanto também na amamentação, né? Um dos principais motivos de desmame precoce é as demandas profissionais, né? As demandas trabalhistas. E aí tem-se um outro problema também. Não basta só investir, então, nesse incentivo à amamentação. A gente precisa desenvolver ali estratégias de mudança, inclusive no mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe, né, principalmente nós que somos mulheres, as dificuldades que a gente enfrenta, né, em tentar estar nesse lugar de trabalho. Ainda temos muito, muito o que avançar. E é muito difícil ser mãe e ser profissional, porque é se exigido da mulher que ela seja mãe e amamente como se ela não tivesse um trabalho, mas que trabalhe como se não tivesse um filho, como se não tivesse um bebê para alimentar, né? Então, isso é um dos grandes desafios que essa mulher da contemporaneidade enfrenta, né, nesse contexto aí da amamentação, tá? E, ok, Jéssica, quais são, então, os fatores, né, que podem influenciar nesse sucesso ou no fracasso, tem um pelinho aqui, ou no fracasso da amamentação?
vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? São vários os fatores e a gente vai, inclusive, desconstruir aqui algumas ideias, alguns mitos, né, que dizem respeito também à amamentação e a todos esses fatores que a gente vai ver que influencia, né? Bom, gente, se tem uma crença, né, que gira em torno da amamentação, assim como na maternidade de maneira geral, que é o instinto, né? Se percebe e se dissemina ainda nos dias de hoje a ideia de que a amamentação ela é algo puramente instintivo, né? E sim, a amamentação ela é um comportamento, a gente pode dizer que seria um dos mais primitivos, né, da nossa espécie, né, da mulher, do feminino. Mas não é um comportamento puramente instintivo. Não basta só o instinto para que a amamentação aconteça e que ela seja de qualidade, que ela seja de sucesso, né? Então, são muitos os fatores que vão influenciar. É claro que nós temos, então, esse fator biológico, fisiológico, né? Que é um fator importante que sim vai influenciar nessa amamentação, né? Então, de maneira geral, né? Todas as mulheres, elas têm eu posso dizer, um aparato, né? Um aparato fisiológico que vai propiciar, que vai favorecer a amamentação, né? A não ser, claro, exceto as mulheres que têm alguma doença, enfim. Mas, de maneira geral, a gente tem, né, um aparato para poder amamentar, né? Nós conseguimos amamentar. Mas não basta esse aparato para a amamentação, então, acontecer. E por que não basta, né? Vamos pensar aqui numa metáfora. Imagine que você vai fazer um bolo. Se você tiver o ovo, você consegue fazer o bolo? Você só tem um ovo. Você consegue fazer? Não. Para fazer um bolo, você vai precisar do ovo, mas você também vai precisar de outros ingredientes. Você vai precisar da farinha, da manteiga, do leite, do açúcar, de mais umas coisitas mais ali, dependendo do sabor do seu bolo, né? Do temperinho ali do seu bolo. Mas você não faz um bolo com um ovo só. O ovo é o fator biológico, é esse aparato fisiológico. Ele é importante, claro que ele é. Sem ele, a gente também não tem uma amamentação, não se dá a amamentação, né? Mas não é só dele que a gente precisa, tá? Para a amamentação de sucesso acontecer, né? A amamentação de sucesso seria o bolo. A gente precisa de vários ingredientes. São vários fatores que vão influenciar nessa construção da amamentação, tá bom? Outro fator importantíssimo, né? Que influencia extremamente, completamente, significativamente na amamentação, que é o fator social, o fator cultural. E a gente já até falou disso, né? Eu explanei aqui para vocês um pouco da história da amamentação, né? A gente transitou aí nessa linha do tempo da amamentação e ali a gente pôde perceber, né, nesse discurso, o quanto esse fator social, cultural influencia na amamentação, nesse comportamento de amamentar, né? E consequentemente no sucesso ou no fracasso da amamentação, tá? Outro fator, o fator ambiental, né? O que é um fator ambiental? Né? Considere como fator ambiental o ambiente em que a mulher vivencia a amamentação. Não só a mulher, né? Mas o bebê e a família. Então, seriam ali as pessoas que estão ao entorno dessa mãe, desse bebê, dessa díade, né? Ou tríade, incluindo o pai também ali na amamentação, que o pai é uma chave muito importante também, é uma peça muito importante na amamentação. A gente vai até falar mais um pouquinho dele mais pra frente. E então esse fator ambiental também é extremamente importante, né? Ele vai influenciar nesse sucesso ou fracasso da amamentação. Então, se a mulher ela tá num ambiente que não é favorável para a amamentação, ela vai enfrentar muitas dificuldades. Ela vai correr o risco, né, de ou talvez não conseguir amamentar, ou de ser ali uma experiência muito dolorosa às vezes, né? Então ela vai precisar
estar inserida num ambiente que passe para ela, que transmita para ela segurança, tranquilidade, um ambiente que a encoraje a amamentar, né? Se ela não tiver acesso a isso, fica muito mais difícil, né, ter ali uma amamentação de sucesso. Então a amamentação é importante a gente entender ela também como uma responsabilidade de todos, não só da mãe, mas de todos que estão ali ao entorno dessa família, né, desse bebê, dessa mãe, desse pai. E inclusive, né, essa também é uma das propostas da campanha Agosto Dourado, né? A campanha não é só direcionada para mães, para gestantes, né, para pais, para essas pessoas que maternam, paternam, que são os cuidadores desse bebê, mas para todas as pessoas, né? Justamente por conta de todos esses fatores que influenciam. Então todo mundo precisa dessas informações, todo mundo precisa entender quais são as influências, todo mundo precisa entender a importância, né, do bebê receber esse alimento porque, enfim, né, a gente sabe que hoje são disseminados aí muitas falas, a gente ainda ouve muito desencorajamento nas pessoas em relação à amamentação, né? Que mãe que nunca ouviu de alguém, né, que o leite dela era fraco, que não era o suficiente, enfim, então é um assunto para todos, né, para todos. E, então, consequentemente, responsabilidade de todos também, tá? E quando a gente fala aqui, né, de fator ambiental, a gente pode pensar, então, na rede de apoio, né, no lugar da rede de apoio, na importância da rede de apoio, no sucesso da amamentação ou também no fracasso, né? A rede de apoio também pode ser um fator de risco para o fracasso na amamentação, né? Para as dificuldades na amamentação. Então, a atitude, a postura que as pessoas ao entorno que cuidam dessa mãe, né? Elas tomam diante da amamentação vai influenciar muito também. Tá? E claro, o pai também nesse lugar ele é muito importante, né? A função do pai na amamentação, introduzir esse pai no contexto da amamentação é fundamental, né? Tanto para que ele vivencie essa experiência, quanto para que também a mãe e o bebê, né, nesse momento, nessa troca, isso consiga ser favorável, consiga ser uma experiência saudável, tranquila, com leveza, né? Então a mãe ela precisa ali desse cuidado, desse aparato ali, desse suporte das pessoas que estão ao entorno dela, para que ela se sinta então confortável e confiante, né? Confiante no processo de amamentar. Isso faz total diferença, tá? E aí, né, gente, vamos pensar uma coisa, lá no século XIX, né, que a gente comentou aqui um pouquinho sobre essa história da amamentação e tudo mais, lá as mulheres, elas amamentavam de forma muito natural. Elas exerciam essa função, esse papel, né? Elas desempenhavam esse papel com muito êxito. E por que será que isso acontecia? Lá não tinha consultora de amamentação, né? Mas a coisa fluía naturalmente. E por que isso acontecia? Tinha um fator aí que é muito importante, que está ligado, né, a esse fator ambiental, também ligado ao fator social e cultural, né, em que a mulher, naquele contexto, ela confiava nela mesma. Ela tinha segurança naquilo. Ela sabia, né, ela tinha esse entendimento de que ela precisava amamentar aquele bebê e ela não precisava, enfim, treinar aquilo ou algo do tipo, que era algo que ia acontecer naturalmente. Mas tinha algo importante aí, que era a confiança, ela confiava nela. E ela confiava nela porque ela também era influenciada por outras mulheres, outras mães, que também desempenhavam esse papel. Então, elas se encorajavam, tinha essa troca, né? Naquela época não tinha esse negócio, né, de leite fraco, de esse leite não tá sendo suficiente, de nossa, você é ruim de leite. Não tinha isso, né? Não tinha espaço para isso. Então, ele acontecia de forma mais
mais natural, realmente de forma mais instintiva. Mas lembre-se, quando eu falo de amamentar instintivamente, a gente precisa entender que nós somos seres humanos, né? E que nós somos influenciados pelo meio e por muitos outros fatores, né? Então, nada é puramente instintivo. A amamentação não é puramente instintiva. Ela é, sim, né, algo que tem uma potência para fluir naturalmente, mas ainda assim ela é um processo, né? A depender dos fatores que giram em torno desse comportamento, dessa amamentação, ela pode, né? A amamentação pode ou não ser de sucesso, ou, né? Ou, enfim, não se ter ali uma amamentação efetiva, tá? E um outro fator também que é importante, que tá também, né, entrelaçada a esses outros fatores que a gente falou até aqui, que é a informação e desinformação, né? Que desencadeia muitas vezes um despreparo dessa mãe, dessa mulher ali, né, que se dispõe a amamentar e tudo mais. Quando eu falo de informação, né, gente, desinformação, é sobre justamente a proposta da campanha Agosto Dourado, né, que é disseminar essa importância, educar essa população, né, o lema, né, como a gente já falou, da campanha é fortalecendo a amamentação. Como? Educando e apoiando. Como a gente fortalece a amamentação? Educando e apoiando. É buscando informação, né? Entendendo como que funciona esse processo, mesmo que eu tenha aqui um aparato biológico, né, que me ajuda a vivenciar esse processo de forma natural, ele não é puramente instintivo, né? Então, é preciso entender sobre esse processo, buscar informação. Por que o leite materno é o melhor alimento que pode ser oferecido, né? Por que ele não é, a fórmula não é igual a ele? Entender, pesquisar, ler sobre isso, buscar ajuda. Daqui, voltamos. Então precisa se buscar, né? Porque a informação ou desinformação, ela pode então também influenciar nessa experiência, né? Nessa qualidade ou não da amamentação, tá? E agora vamos falar sobre os fatores psicológicos, então, né? Os fatores emocionais que influenciam no sucesso ou fracasso da amamentação. Claro que não tem como a gente excluir o componente emocional, né? A amamentação também é uma experiência emocional, né? E essa experiência, ela acontece, ela é entrelaçada, né, junto a esses outros fatores que a gente comentou. Então vamos lá, fatores psicológicos. É importante a gente entender, gente, que o estado emocional da mãe, ele inevitavelmente ele vai influenciar, né, no decorrer da amamentação. E isso impacta tanto na mãe, quanto no bebê, quanto no vínculo que vai sendo construído entre eles nesse processo de amamentar, né? Por isso que é fundamental que haja uma preparação antes da amamentação acontecer. Porque esse estado emocional, né? Quanto mais habilidade emocional a mãe tem, né? Mais fácil é para ela vivenciar esse processo. Então, como a amamentação é algo, né? É uma experiência que também é vivida nesse campo emocional e psicológico e que sofre muitas influências, né? Desses aspectos emocionais e psicológicos, é preciso se preparar. É preciso preparar o terreno para poder lidar com isso. Para quando chegar lá, saber lidar com os desafios que podem surgir em relação à amamentação, tá? E como as emoções, elas vão então influenciar? Vamos dar aqui alguns exemplos, né? Se a mãe, ela se sente calma, tranquila,
se ela nutre a autoconfiança, se ela se sente segura para amamentar, se ela confia nesse processo, se ela confia na natureza dela, né? Lembrando que a amamentação ela é um comportamento primitivo também, tem esse fator que é importante, né? Então, se ela se sente ali confortável na amamentação, isso vai favorecer um bom aleitamento materno, com toda certeza. As chances dela ter sucesso na amamentação são muito maiores, são muito grandes. E claro que para que ela se sinta assim, né, esse fator emocional ele é influenciado por todos os outros fatores que a gente falou até aqui, que a gente viu até aqui. Então, voltamos. Agora, né, se essa mãe, essa mulher, ela sente medo constante, ela apresenta ali sintomas de depressão, tensão, se essa mãe vivencia a dor, o sofrimento na amamentação, o estresse intenso, a ansiedade, o efeito disso tende a ser o contrário. Isso tende a favorecer, infelizmente, as dificuldades na amamentação e o possível fracasso dela. Então, o fator emocional, ele vai influenciar significativamente no sucesso ou no fracasso da amamentação, tá? E quando eu falo de dor na amamentação, né, às vezes tem-se também essa crença de que a amamentar dói. É difícil mesmo, vai rachar mesmo, vai doer mesmo. E isso também é um mito, né? Se tá doendo, se tá fazendo sofrer, é porque alguma coisa aí não tá encaixada, né? Alguma coisa precisa ser ajustada, é preciso olhar para isso com mais cuidado, com mais atenção, porque isso não é inerente, né? A dor não deve ser inerente à amamentação, e não é, tá? Então, quando a mãe ela experiencia essa amamentação de forma muito aversiva, a amamentação ela deixa de ser efetiva, tanto do ponto de vista nutritivo, né, fisiológico, biológico, quanto também afetivo, emocional, tá certo? E as emoções, então, elas podem influenciar na amamentação de várias formas, né? Como, Jéssica? Bom, algumas formas que essa influência pode acontecer. Pode haver ali a redução, né, diretamente ali no fluxo de sangue para os seios. Isso, consequentemente, reduz a sucção do bebê, né, ele apresenta ali uma maior dificuldade de sucção. E o seio, ele o aleitamento ali, né, o leite materno, ele é produzido, né, como se fosse uma fábrica. E como que isso vai sendo produzido? Como que o leite vai sendo produzido? É através da sucção do bebê, né? Então, uma coisa vai desencadeando a outra, né? E se não tem esse estímulo do bebê no seio, né, através dessa sucção, não há produção de leite. Não há produção de leite, né? Então, é uma coisa que vai levando a outra e vai dificultando todo esse processo e vai virando aquela bola de neve, né? As emoções, né, como a ansiedade, o medo, a fadiga, a dor, que eu já falei pra vocês, né? Ela vai ter ali grandes chances de impactar na liberação de ocitocina, que é o hormônio envolvido na amamentação, né? Necessário na amamentação, e que impacta ali na produção de leite. Então, quando a mãe ela experiencia essas emoções que são muito intensas, né, elas podem, como a ansiedade, medo, dor, frustração, estresse, nível alto de estresse, tudo isso pode então impactar, tá certo? De forma negativa, né, pode ser prejudicial pro decorrer aí dessa amamentação, tá? Tem um outro fator também, gente, que influencia, né, nesse campo das emoções e tudo mais, e consequentemente na amamentação, que muitas vezes a mãe ela vai buscando ali
formas, né, que muitas vezes são ineficazes e que na verdade prejudicam ainda mais, né? Muitas vezes tem-se ali alguns rituais de amamentação que são disseminados por aí, e por conta dela não ter essa confiança nela, não sentir essa segurança, não se sentir à vontade, e, enfim, insegura, ela acaba buscando muitas vezes esses métodos, né, de às vezes a mamadeira, ou às vezes até métodos de passar um sabão, passar alguns adstringentes ali, né, pra limpar os mamilos, o peito, e tudo isso também vai prejudicando todo esse processo. Vai provocando ali, muitas vezes, um ressecamento da pele, né, e isso aumenta ainda mais a probabilidade dos mamilos ficarem mais doloridos, de acontecerem fissuras, né? Isso vai novamente também limitando, dificultando a sucção do bebê. Então, vocês entendem? É muita coisa que vai acontecendo, é uma coisa ligada na outra. Todos os fatores, né, eles estão aqui interligados, eles se retroalimentam, um influencia o outro. Fator emocional que influencia na amamentação não está separado do fator biológico, eles acontecem juntos. Eles acontecem juntos, né? Como a gente falou, o estresse, a ansiedade, ela vai influenciar na produção de leite, ela vai influenciar na experiência de amamentar. Se a amamentação não for algo prazeroso, não for algo ok para a mãe, ela não vai acontecer de forma efetiva, tanto do ponto de vista, né, nutricional, ali, biológico, quanto também do ponto de vista da nutrição afetiva, né? Então, uma coisa importante da gente entender também é isso, que a amamentação, ela é vivenciada emocionalmente. Acontece uma alimentação, uma nutrição afetiva também nessa troca da mãe com o bebê, né? E essa vivência, desse ponto de vista emocional, ela é sentida tanto pela mãe quanto pelo bebê. Na verdade, é como se eles fossem um único ser ali, né? Que vão ali tendo essas trocas, tá? Então, do ponto de vista emocional, essa nutrição afetiva, ela é extremamente importante, né? E o bebê, ele vai buscar isso no seio também. O bebê não vê um seio como só uma fonte de alimento. Ele não busca o seio só para encher a barriguinha dele. Ele busca também o seio para ter esse contato, para receber essa nutrição afetiva. O seio, a amamentação não nutre só o corpo do bebê, mas é como se nutrisse, gente, a alma dele. Nutrisse ele como um todo. Oferece a ele esse suprimento de todas as necessidades que ele tem. Por isso que ele sempre busca esse contato, ele busca esse seio, né? Tem até alguns autores que dizem, né, em termos psicológicos, eu acho essa leitura bem interessante, que é que a amamentação, ela tem ali um efeito, né? Ela pode produzir um efeito de reparação. Como assim reparação, Jéssica? Lá no momento do parto, acontece uma separação entre mãe e bebê, entre esses dois corpos, né? Então, durante 9 meses, o bebê e a mamãe, eles estão ali partilhando de um mesmo lar. Eles estão juntos num mesmo corpo, né? Eles são como se fossem ali uma unidade só. E no parto acontece essa separação de corpos. E a amamentação é como se ela tivesse, então, esse efeito de reduzir, inclusive, um trauma, vamos dizer assim, né? Eu não gosto muito de associar o nascimento a trauma, porque parece que é uma coisa ruim, né? Mas é um marco. Então, a amamentação, ela tem esse poder de unir essa dupla novamente, né? Então, ali na gestação, elas estavam grudadinhas, unidas pelo cordão umbilical, né? E aí a amamentação, o seio, né? Esse contato é como se ele unisse essa dupla novamente, tá? Então, literalmente na amamentação é como se o bebê voltasse
para o corpo da mãe. E quando ele volta para o corpo da mãe, ele vai desenvolvendo novamente essa segurança e vai elaborando esse processo de separação que aconteceu lá no parto. Isso acontece com o bebê e com a mãe também, né? Simultaneamente, os dois vão vivenciando esse processo juntos. Então, é como se o seio, ele fosse simbolicamente um cordão umbilical. É como se ele representasse esse cordão umbilical, né? E eu acho essa leitura muito interessante, né? De alguns autores que são autores mais, assim, psicanalíticos e tudo mais, mas eu acho muito interessante isso, porque tem um processo que o bebê vai vivenciar nas primeiras semanas, primeiros meses de vida, que é a esterogestação, né? Que é justamente esse processo de ainda estar conectado, fundido com a mãe, como acontece na gestação. Ele ainda precisa desse tempo de união, de estar ali, ó, como se fossem um. E a amamentação, nesses primeiros aí meses de vida, né, que é importantíssima, ela traz também esse aspecto, né, que impacta, né, nesse campo emocional, nesse campo psicológico, tá? E quando o bebê busca, então, né, só pra gente reforçar isso, que também é um fator importante, quando o bebê busca esse seio, busca esse peito, ele não tá só buscando alimento, tá? E é importante frisar isso, porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso, que a amamentação, ela também é uma experiência emocional, afetiva. É através dela também que vai se favorecendo a construção desse vínculo. Mãe e bebê, eles não nascem vinculados. O amor não é instantâneo, é construído. E a amamentação, ela é o veículo, é como se fosse o veículo que proporciona isso, né? Que ajuda essa dupla a construir, a tecer esse vínculo, tá certo? E ele não busca, então, esse peito só quando ele tá com fome. Tá? Ele vai buscar, sim, é até engraçado, porque muitos pacientes às vezes falam, nossa, mas quer ficar grudado no peito o tempo todo e não tá com fome, fica só chupetando, né? Fica só chupetando. Eu vejo que não tá com fome, mas tá grudado no peito, quer o peito. Por quê? Porque esse objeto, né? Vamos chamar o peito como se fosse, né? Esse objeto que vai suprir todas as necessidades do bebê. E as necessidades que ele tem não são puramente fisiológicas, biológicas. Não é só fome que ele sente, né? Ele sente fome, mas ele também sente essa necessidade de ser protegido, de ser acolhido. E ali na amamentação ele vai sentir o cheiro da mãe, ele vai sentir o calor do corpo da mãe, ele vai ouvir as batidas do coração dessa mãe. Ele vai se sentir envolto, seguro, né? A pele do bebê é um órgão extremamente sensível, né? A forma dele trocar com o mundo fora, né? Então ele é extremamente sensível. Sensível. O colo é muito importante para ele. E na amamentação isso também acontece, né? E nesse contato, o bebê ele tem uma sensação como se fosse muito similar ao que ele sentia lá no útero da mãe dele, né? Então, por isso é tão importante, tá? Então, gente, para ter sucesso na amamentação, é preciso olhar para cada um desses aspectos com atenção, com cuidado. É preciso dar um lugar para todos esses aspectos. Não dá pra gente só focar, né, nesse fator biológico, que sim, nós mulheres temos essa predisposição, vamos dizer assim, para amamentar, mas não dá para se olhar só para isso, porque não é puramente instintivo. Então, para ter esse sucesso na amamentação, ele vai envolver olhar para tudo isso, para todos esses fatores fisiológicos, sociais, culturais, emocionais, ambientais. É preciso olhar para tudo isso. E são fatores que eles não estão separados. Mente não está separado de corpo.
Nós vivemos todos esses fatores simultaneamente. Na amamentação também é assim que acontece, tá? Então, ok, Jéssica, como eu me preparo emocionalmente para a amamentação? Eu já entendi tudo, né? Já entendi os fatores, entendi aí a história da amamentação, como que a gente chegou até onde a gente está hoje, entendi por que é importante a gente incentivar, né, a amamentação, por que ela é importante para a dupla, né, mãe e bebê, tanto do ponto de vista ali fisiológico, quanto também do ponto de vista emocional, afetivo, né, de apego, enfim. Então, como que eu faço para me preparar, né, para viver essa amamentação de forma saudável, para ter sucesso na amamentação? Eu vou listar aqui, né, alguns pontos que eu acredito, alguns pilares que eu acredito que são importantes e que estão ao entorno desse sucesso na amamentação, né? Primeiro, cuidar da saúde emocional. Cuidar da saúde emocional na gestação. Essa é uma forma de se preparar emocionalmente para vivenciar esse processo de amamentar de forma saudável, né? Como a gente falou, as emoções elas vão influenciar significativamente nessa experiência de amamentar, na produção de leite, nessa troca mãe-bebê, tá? Então, cuidar da saúde emocional desde a gestação ou até antes da concepção é um fator de proteção. É um fator que vai favorecer. É uma experiência positiva na amamentação, tá? E esse cuidado com as emoções, ele vai envolver também essa disposição para buscar desenvolver essa autoconfiança, essa segurança, né? Essa confiança em si mesma, confiança no processo. Com esse cuidado com a saúde mental, emocional e psicológica, você vai se fortalecendo, não só para vivenciar a amamentação, mas todo o seu pós-parto e o parto também, tá? Então, nesse processo de cuidado com as emoções, eu costumo dizer que é importante a mulher, né, você gestante, fazer um movimento de voltar-se para si mesma. Voltar-se para si, para o seu mundo, acessar o seu mundo interno e fechar as janelinhas ali do mundo externo, sabe? Para que você se conecte com essa natureza também, para que você possa vivenciar esse processo da melhor forma possível e se abrir a partir dessa experiência de contato com o seu mundo interno, se abrir para o mundo do seu bebê também, para vivenciar o mundo dele junto com ele, para trocar, para vocês construírem esse apego, esse vínculo juntos, tá? Então, cuidar da saúde mental também envolve isso, envolve essa sua disposição de olhar para si, de cuidar de si. O autocuidado vem sempre antes do cuidado. A gente só tem condições de cuidar do outro quando a gente cuida da gente. Então, cuidado com a saúde emocional é um fator muito importante. Se eu te pergunto, né, você gostaria que o seu bebê tivesse, né, uma boa saúde mental, emocional? Você quer um filho emocionalmente saudável? O caminho para isso é você cuidar da sua saúde emocional. Porque mamães e papais que são saudáveis emocionalmente, eles também criam filhos emocionalmente saudáveis. Então, primeiro o autocuidado, para depois vir o cuidado. Primeiro eu cuido de mim, para depois oferecer cuidado para o meu bebê, tá? Outro ponto, também importante nesse processo de preparação para a amamentação, que é você olhar, quando eu falo, né, de olhar para o mundo interno, é você acessar a sua história de amamentação também. Isso também envolve olhar para a sua história de amamentação. O que você pensa sobre a amamentação? Esse é o primeiro ponto. O que eu acho? Quais são as minhas crenças em relação à amamentação? Você tem essas respostas? Já parou para pensar sobre isso? O que eu ouço sobre aleitamento materno que faz sentido ou não faz sentido para mim?
que eu já ouvi das pessoas? O que eu já ouvi da minha mãe sobre a amamentação? Qual é a minha história com a amamentação? Enquanto filha, eu fui amamentada pela minha mãe? Quanto tempo? Como foi? A amamentação foi muito difícil e dolorosa para minha mãe? Ou não, foi tranquila? Porque você lá, enquanto bebê e filha, também estava vivenciando tudo isso. Assim como o seu bebê, quando você estiver lá amamentando, ele também vai vivenciar essa experiência junto com você. Vocês vão, na amamentação, compartilhar das emoções, desse campo das emoções juntos. Ele também é transmitido para ele tudo isso, né? Vocês são como uma extensão um do outro, tá? Então pense sobre isso, acesse, busque acessar essa sua história, para você se preparar para isso. Com curiosidade, tenha curiosidade de entender. Senta com a sua mãe um dia, com seu pai, com seus cuidadores, aquelas pessoas que vivenciaram ali o começo da sua vida, a sua infância, né, que tiveram presentes ali, troca uma ideia com elas, conversa com elas, pergunte como foi a gestação, como foi o parto, como foi o pós-parto, como foi a amamentação. Eu gostava de mamar? Como era? Eu era uma bezerrinha ou não? Gente, se interesse pela sua história. É lá que estão as respostas. É lá que mora a sua força. Na sua própria história. E no seu processo de amamentar o seu bebê, essa história vai ser reativada. Ela vai ser reativada. Mesmo que talvez você não tenha consciência disso. Mas se a partir de agora você se interessa pela sua história, você busca saber sobre a sua história de amamentação, né? Como foi a experiência, quanto tempo foi amamentada, você já acessa esse conteúdo, você já antecipa tudo isso. E aí, quando você for vivenciar, né, a experiência de amamentar o seu bebê de fato, e algo surgir, você já vai ter eu já conheço a minha bagagem. Eu sei que ela vai influenciar aqui também. A sua história de vida é outro fator que influencia também na amamentação, na sua experiência de amamentar, tá? Já tá encerrando, tá bom? Unido a tudo isso, é importante você buscar fazer um plano de amamentação. Vocês já devem ter ouvido falar de plano de parto, né? Plano de parto também inclui fazer um plano de pós-parto, um plano de amamentação, né? Também é importante fazer essa preparação. Plano nada mais é do que se preparar. No plano de parto, você vai incluir lá a amamentação na primeira hora, mas não pare ali. Vamos estender esse plano, fazer um plano de amamentação em si, né? Como você gostaria que fosse? Você deseja amamentar? Por quê que você deseja ou não deseja? Você olhou para a sua história? Será que tem algum fator lá, algum aspecto que possa influenciar nesse desejo ou não desejo? Ou no medo também, na insegurança de amamentar? Quanto tempo você quer amamentar? Você quer que a amamentação seja exclusiva durante os primeiros 6 meses, como é recomendado pela OMS, e amamentar até os 2 anos de vida de forma complementar, como também é recomendado pela OMS? O que você pensa? Quando você se projeta no futuro, com o seu bebê nos braços, como você se visualiza vivenciando a amamentação? Coloque isso no seu plano de amamentação. Faça um plano, se prepare. Quais desafios será que eu posso enfrentar na amamentação? Lá na frente. Isso também tem que estar no seu plano de amamentação. Será que eu vou receber muitos palpites? Será que eu vou ser encorajada? Será que as pessoas vão
ficar botando bedelho aqui na minha amamentação? Vão ficar falando que eu tenho que dar fórmula porque a criança, o bebê não tá engordando? Será que vão falar que meu leite é fraco? Que é insuficiente? Que eu sou ruim de leite? Ou que eu tenho que parar com essa besteira de querer amamentar? Tem que, até os 6 meses de forma exclusiva, tem que dar aguinha, tem que dar chazinho pra acalmar o bebê quando tá chorando, tem que dar isso, tem que dar aquilo, tem que oferecer outras coisas. São possíveis desafios. Você já parou pra pensar sobre isso? Se você não parou pra pensar sobre isso, tá na hora de começar. Tá na hora de começar a pensar sobre esses desafios. Porque quando você pensa sobre os desafios, antecipa esses desafios, você tem o poder de se preparar para lidar com eles lá na frente. E aí, quando eles surgirem, quando eles se manifestarem, você vai poder ter ferramentas para lidar com eles de forma assertiva. Vai ser muito mais leve, muito mais fácil passar por eles. E eles não vão penetrar a sua amamentação. São desafios que não vão comprometer a qualidade da sua amamentação. Da sua amamentação e do seu vínculo que você vai construir com o seu bebê, também através da amamentação. Então, quando você antecipa tudo isso, você tem esse poder de se preparar. Tá vendo quanto é importante isso? É importantíssimo, gente. Por isso que eu bato tanto nessa tecla de prevenção, de se preparar. Porque aí você vai chegar lá, não vai ser tão difícil. Os desafios vão aparecer. Provavelmente você vai ter que lidar com alguns palpites, mas você vai estar mais preparada para isso. E é importante fazer isso na gestação, porque no pós-parto, você vai se ver num lugar mais vulnerável. Você já vai estar mais vulnerável emocionalmente. Então, quanto mais você se fortalece agora na gestação, mais fortalecida você estará lá, na sua amamentação, no seu pós-parto. Porque você vai estar mais segura, mesmo que você se sinta mais vulnerável. A potência, a força. Pense, o que de melhor e de pior pode acontecer na minha amamentação, no meu pós-parto? Eu estou preparada para lidar com isso? O que eu faço com isso? Se isso estivesse acontecendo, que soluções eu buscaria para lidar com o que de pior poderia acontecer, por exemplo? E um outro questionamento que eu também sugiro que você se faça. O que é para mim sucesso ou fracasso na amamentação? O que significa isso? O que significa ter sucesso na amamentação ou fracassar na amamentação? Qual é o significado? Liste, faz uma lista. Para mim, sucesso na amamentação é isso, 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 isso. Amamentar até os 6 meses, exclusivamente. Amamentar até os 2 anos. Amamentar livre demanda. O que é fracasso? Ter fissura, não conseguir amamentar, não me sentir segura, não ter produção de leite, ter leite fraco. O que é? Escreva, tenha claro para você o que é o sucesso ou o fracasso. O que significa isso para você, tá certo? Nessa preparação, gente, é importante que você inclua o pai e a rede de apoio nesse processo de se preparar também. Porque lembra que a gente falou que a amamentação não é algo que deva ser vivenciado somente pela mãe e pelo bebê? Por quê? Porque tem muita influência
de fora também, do ambiente, da sociedade. E todas as pessoas que estão ao entorno dessa mãe, desse bebê, na amamentação, são igualmente responsáveis pelo sucesso ou fracasso na amamentação. Não é uma amamentação que não rolou, que não deu certo, não é responsabilidade da mãe exclusivamente. A mãe que não tinha leite. Ela que era fraca de leite, não. São todos esses fatores, todos esses ingredientes do bolo, né? Que influenciam no resultado. Fracasso ou sucesso. Então é importante que você compartilhe esse preparo para a amamentação com o pai, com a rede de apoio, com todo mundo que você quiser. Inclua essas pessoas nesse contexto, tá? O pai, ele é assim... Sem ele, é muito difícil a amamentação acontecer de forma saudável. Porque ele tem um papel importantíssimo nesse processo. E muitas vezes o pai e a mãe nem sabem disso. O pai e a mãe não sabem que ele tem um papel importante na amamentação. Porque muitas vezes tem-se essa crença de que é algo exclusivo da mãe. Só a mãe pode fazer. Mas quando a gente entende a amamentação nessa completude, de forma plena, né, integral, a gente viu que são muitos os fatores que influenciam. Então tem muitos fatores pra gente cuidar. O pai tem esse papel importante nesse lugar. De cuidar desse espaço, de cuidar desse ambiente, de cuidar dessa mulher. Ele não vai oferecer o seio, a mulher vai fazer isso, mas o resto todo ele faz. E a rede de apoio são essas pessoas que vão, inclusive, ajudar esse pai a ajudar essa mulher. São eles os responsáveis por cuidar desse ambiente, por construir um ambiente favorável para ela. Não só para a mãe, mas para a dupla. São aquelas pessoas que vão encorajar ela, a confiar nela, a se conectar com a natureza dela. Por isso é importante colocar essas pessoas, incluir essas pessoas nessa preparação. Comente, converse com eles. É assim que eu quero que seja. Esse plano de amamentação que a gente comentou, compartilha com eles. E amamentação aí significa isso e isso pra mim. Eu quero amamentar assim, assim, assim. Durante esse e esse tempo. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Por quê? Porque isso é importante pra mim. Por isso, por isso, por isso. Compartilhe esse plano. E aí a sua pergunta é, para a rede de apoio, vocês podem me apoiar nisso? Eu posso contar com vocês? Eu preciso que vocês me apoiem. É isso que eu preciso. Que vocês confiem em mim. Confiem no meu poder de construir ali uma amamentação saudável, de sucesso. E não o contrário. Então, qualquer coisa que for diferente disso, de encorajamento, de apoio, de suporte, você descarta. Descarta. E compartilhe isso com a rede de apoio. É disso aqui que eu preciso de vocês. Apoio. E não desapoio. E aí, vocês estão dentro? Vocês me ajudam com isso? Porque eu sei que vai ser difícil. Talvez seja desafiador. Posso contar com vocês? Inclua eles nesse processo. Tá certo? E por fim, busque essas informações também. Busque ler um pouco sobre esse processo de amamentar. O que acontece no seu corpo? Por que o leite, como que o leite desce? Como acontece a descida do leite? O que tem no leite? Quais substâncias tem no leite? Por que ele é considerado um alimento de ouro? O que tem de bom nele? Leia. Estude um pouquinho. Estude sobre pega. Leia. Tem muita informação hoje, né?
que é a pega correta? Basta juntar seio com o bebê que a amamentação acontece? Nem sempre. Às vezes é preciso ajustar alguma coisinha, uma pega, um posicionamento. Busque informação que possa te ajudar a se sentir mais segura. Te traz essa tranquilidade. Tudo isso que a gente está falando aqui, né, em relação à preparação, tem um impacto emocional. Por isso a preparação emocional. Lembra que tá tudo junto? Tá tudo junto, misturado, né? Mas quando a gente fala de buscar informação, é preciso saber onde buscar. E buscar em fontes seguras também. Isso é importante. Porque, como a gente falou, tem muitas informações hoje disponíveis. Mas nem sempre as informações são de qualidade. Vamos pensar aqui. Quando você vai no mercado fazer compra, você sai comprando tudo que tem nas prateleiras? Você pega assim, tudo que tem nas prateleiras e bota dentro do carrinho? Não. Você vai pegar o quê? Você vai comprar o quê? Aquilo que você está precisando. Aquilo que você acredita que vai ser útil para você. É a mesma coisa quando se trata de buscar informação. Seja em relação à amamentação, em relação ao pós-parto, em relação ao parto, em relação a qualquer coisa que gira em torno da maternidade. Filtre essas informações. Pegue aquilo que faz sentido para você. Aquilo que vai ser útil para você. E não saia acreditando em tudo também. Seja curiosa, investigue mais. Desconfie. Sinta se aquela informação é segura para você ou não. Se faz sentido, se não faz sentido. E vá compartilhando também, né, nessa busca de informações. Compartilhe com a rede de apoio e também convide ela a fazer o mesmo. Também fazer esse movimento, né? Às vezes o pai pergunta, nossa, mas o que eu faço, né? Eu não tenho peito, então não tenho um lugar na amamentação. Procura, assuma postura ativa, incentive essa postura ativa no pai também, do seu bebê. Incentive ele a buscar essas informações junto com você, a estudar sobre isso junto com você. Vocês vão construindo a amamentação juntos, desde a gestação. E aí, gente, lá no seu pós-parto, as chances dessa amamentação ser uma amamentação extremamente poderosa, fonte de nutrição afetiva, de nutrição, né, a tradicional aí, nutrição orgânica, é muito, muito grande. Então, eu espero que eu tenha conseguido aqui destacar essa importância de se preparar, de falar sobre a amamentação desde a gestação, de buscar cuidar desse eixo, para que lá na frente colha, né, bons frutos na amamentação. Tá certo? A gente vai encerrando por aqui, então, o nosso encontro de hoje. E eu agradeço muito vocês que passaram por aqui. E vai ficar gravado assim, tá? O encontro vai ficar gravado. E se preparem para ter uma amamentação de sucesso. Olhe para todos os fatores que a gente discutiu aqui hoje. Saia daqui disposta a fazer um plano de amamentação, a se preparar emocionalmente para poder ter essa experiência saudável, para poder viver isso da melhor forma possível. Isso vai fazer bem para você, para o seu bebê, para a família de maneira geral. Então faça isso por você, porque vocês merecem. Vocês merecem o melhor. E o melhor a gente precisa buscar por ele.
E é se preparando que você vai conseguir chegar lá. É preparando o seu terreno. Tá certo? Um beijo grande e carinhoso para vocês. Tenham uma ótima noite. E a gente se vê na semana que vem, próxima quinta-feira, também às 8 horas da noite. Tá certo? Tchau, tchau.